Veja só, o Malafaia foi denunciado pela PGR por essas manifestações críticas contra o alto comando do exército, dizendo que esses generais e 4 estrelas, cadê eles? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos, dizendo que eles não honram a farda que vestem. Dizendo ainda, olha, não é para dar golpe, não, é para marcar a posição. Tava cobrando uma posição deles em relação à anistia, em relação aos abusos que vem acontecendo. Vamos para a primeira ilegalidade. O relator desse caso se tornou Alexandre de Moraes, relator de uma denúncia contra o Silas Malafaia, que não é por golpe de Estado, não é por atentado violento ao Estado Democrático de Direito, não, a denúncia é simplesmente por injúria e calúnia. Então, por que raios que esse caso está com Alexandre de Moraes se os comandantes do Alto Exército não têm foro privilegiado? Isso não tem conexão com os inquéritos dos atos antidemocráticos. Então, o primeiro fato é, Moraes não tem que ser relator. De coisa nenhuma. É uma relatoria forçada para manter tudo nas mãos de Moraes, especialmente o caso envolvendo Malafaia, que é considerado um crítico, mas mais do que isso, um inimigo do STF. O objetivo óbvio aí é o de deixar o Malafaia nas mãos do Supremo e tentar calá-lo. É a perspectiva de punição para fazer o pastor parar de criticar o STF e seus ministros. Absolutamente não existe regra nenhuma que autorize a denúncia a ter sido oferecida no STF. Não existe foro por prerrogativa de vítima. Malafaia é cidadão comum e conexão com inquéritos dos atos democráticos é absolutamente forçada. Não há ligação entre os crimes investigados. Então o primeiro ponto é, Moraes não tem que ser relator porque não tem conexão dos casos dele com essa crítica, com essa eventual injúria, calúnia do Malafaia. O ponto 2 é, Malafaia não tem foro privilegiado, como eu expliquei. É absurdo esse caso estar no STF. A competência é forçada. Ponto 3. Críticas e ofensas do Malafaia, nesse caso aí, elas são genéricas. Elas foram feitas em um contexto político, proferidas fora da vista e da presença das autoridades mencionadas, algo que poderia considerar um desacato, que seria considerado pela doutrina internacional como algo que pode ser punido porque o objetivo é impedir a autoridade de exercer a sua função. Não foi nada ali presencial, não foi nada para impedir o cumprimento dos deveres, foi algo distanciado, foi durante uma manifestação política. E essa crítica tem interesse público, tem todas as características aí que afastam os crimes contra a honra e de desacato contra funcionário público, porque é uma manifestação de liberdade de expressão que é amparada numa justificativa, numa crítica que tem alguma racionalidade, numa discussão, num debate de interesse público. Tá bom, Deltan, mas aconteceram esses crimes? Veja só, o crime de calúnia não tem como ter acontecido, porque não foi imputado um fato específico. Só existe crime de calúnia quando é imputado um fato específico. Fulano de tal, no dia tal, matou ciclano. Fulano de tal, no dia tal, fez tal coisa errada. E recupera as falas do Malafaia aí. Ele chamou aí simplesmente aí de covardes, de frouxos, de omissos, dizendo que eles não honram a farda que vestem. Não tem como ter calúnia aí. Injúria. Injúria é um xingamento. Poderia enquadrar injúria se não houvesse um interesse público na discussão do debate que ele suscitou. Quando tem interesse público e a crítica é feita contra altas autoridades, você tem vários precedentes internacionais dizendo que funcionários públicos, autoridades, figuras públicas de destaque devem aguentar um nível maior de crítica, de exposição pública, de indignação dos cidadãos, ainda que a manifestação do cidadão seja rude ou até ofensiva. Tem vários precedentes nesse sentido, não só da STF, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Europeia. Além disso, em quarto lugar, se você for olhar em outras democracias, qualquer democracia avançada protegeria o discurso do Malafaia nesse caso, dizendo que críticas, xingamentos genéricos a autoridades públicas, chamando de covardes, de omissos, isso é legítimo numa democracia, exercício de liberdade de expressão. Isso dá uma indicação de como que essa persecução penal do Malafaia não é exatamente uma persecução penal, é uma perseguição penal, é absolutamente descabida. E para fechar, como eu prometi, tem aí um caso explícito de inversão de valores e de hipocrisia, de contradição, de 2 pesos e 2 medidas. Vamos lembrar que Lula xingou a Lava Jato 100 vezes mais, 10 vezes pior. Xingou a Lava Jato de tudo ao longo da história. Gilmar Mendes xingou a Lava Jato, os agentes públicos da Lava Jato, de tudo. O PGR arquivou ainda o pedido de investigação contra Moraes e a esposa por um contrato de 129 milhões de reais com o Master, com uma atuação lobista aí apontada pela imprensa do Moraes pro Master. A PGR ainda arquivou agora, nessa semana, o caso de um senador pego com dinheiro na cueca, o Chico Rodrigues do PSB de Roraima.
O STF enterrou a Lava Jato. Gilmar Mendes enterrou o caso contra o Lira, aquela investigação, Operação Hefesto, envolvendo kits de robóticas com superfaturamento lá no estado do Lira, com emendas do Lira. Tem investigações na gaveta contra Alcolumbre e contra a Mota. Mas aí o PGR vai lá e ele denuncia um líder religioso por uma manifestação política protegida. Sério? É sério isso? É isso mesmo que vocês querem tornar o Brasil, STF e PGR? Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.